Então, vamos lá. Isso aí é um vídeo do TED Ed, né, que fala sobre trânsito, né? Então, Marcelo, não sei se você colocou o link na descrição. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Beleza, então tem link na descrição. São vários vídeos que vão passar hoje aqui, né? Fiquem aí que tem vários vídeos para você hoje aqui. Eu vou colocar todos os links dos originais na descrição desse vídeo. Enquanto o Roberto está falando, eu já estou colocando aqui para vocês acessarem. Maravilha. Então, o que a gente fez? Eu peguei uns prints das telas desse vídeo, que está na descrição. Tá, o vídeo está em inglês, né? E eu achei muito interessante o assunto e eu resolvi compartilhar com vocês aqui, né? E aí, alguns termos eu dou uma brasileirada, porque alguns termos, se você for traduzir literalmente, talvez ele não fique claro, tá? Algumas coisas são bem particulares da cultura brasileira, então vamos lá, tá? Então, aqui a gente começa com uma citação que é o seguinte: se você perceber qualquer pessoa que anda mais rápido que você, ela é um idiota. E qualquer pessoa que anda mais rápido que você, ele é um maníaco. Ou seja, você é o único certo, o resto tá todo mundo errado, né? O trânsito traz muita emoção nas pessoas, né? Então é uma frase aí desse George Carlin aí, ok? Bom, então a gente vai falar sobre trânsito. Então imagina a sua situação que você está andando feliz, enfim, fazendo seus afazeres numa via de tráfego rápido qualquer, né? E aí tem lá uma quantidade de carros X qualquer. Só que aí o que acontece? Alguém começa a frear lá na frente. O motivo? Não sei. E aí o que você faz? Você freia também, né? Então, o que acontece quando acontece esse fenômeno dos carros começarem a brecar um depois dos outros, né? Às vezes, você passa por essa situação e você fala, caramba, não teve nenhum tipo de batida, não tinha nenhuma limitação de velocidade, nenhuma mudança de limite de velocidade, não tinha nenhum farol, nenhum estreitamento de pista. O que aconteceu? Porque às vezes acontece isso e volta ao normal, e você fala, pô, não aconteceu nada, por que surge esse trânsito? Por que surge o trânsito que no Brasil chama o trânsito de anda e para, né? Que nos Estados Unidos tem outro nome, né? Isso acontece, né, nos Estados Unidos tem um nome, né? Esse que chama Phantom Traffic Jam, que é o trânsito fantasma, que é o trânsito sem motivo aparente, né? Então, como é que ele surge, né? O trânsito de anda e para aqui e o trânsito Phantom Traffic Jam, né? Então, imagina a situação, né? Você está numa rodovia com um trânsito, né? Quais são as condições para isso acontecer, né? Você tem que estar numa rodovia com uma determinada densidade, quer dizer, os carros têm que estar com uma distância média menor, quer dizer, com uma quantidade de carros tem que ser uma densidade crítica ali, né? E todo mundo tem que estar mais ou menos com a mesma velocidade. Aí o que acontece, né? Qual que é essa distância crítica? É 35 metros. Tá? Então, se os carros, em média, estão com menos de 35 metros, pode acontecer esse fenômeno, que no Brasil é o trânsito anda e para. Se está mais espaçado, não acontece. Tá? Então, vamos lá. Imagina, então, né, que está lá um passarinho andando, lá, voando e tal, e ele faz o número 2 lá dele, né? E aí esse número 2 vai aparecer no para-brisa de um carro, né? Se essa pessoa está um pouco distraída, talvez ela leve um susto, quer dizer, pode ser qualquer outra coisa, né? Ela leve um susto, o que ela faz? Ela talvez instintivamente põe o pé no freio, né? E freia. Se a distância entre os carros for menor que 35 metros, é bem provável que o carro de trás também vai frear, né? E assim por diante, né? Então, vai ter uma onda de carros freando, andando para trás, né? Então, por que isso acontece, né? E o que acontece com essa onda? Então, a primeira pessoa lá freou e as outras pessoas vão frear, só que tem um fenômeno. Elas vão frear um pouco mais, por um tempo um pouco maior do que as primeiras pessoas. Então, vai criar uma onda que vai andar para trás, né? E você percebe isso no trânsito anda e para, né? Porque são sucessivas ondas parando, né? Então aqui está um exemplo, né, da onda parando. Então, se você observar, o carro anda, a parte da frente continua, volta a andar e tem um trecho que vai parando e esse trecho parado ele vai andando para trás,
né? Isso aí você consegue ver em alguns experimentos, né? Acontece que esse trecho que vai andando para trás, ele cada vez vai se avolumando mais, porque cada vez as pessoas freiam mais, né? Então isso aqui vai aumentando, aumentando, aumentando e vira um tráfego gigante que pode ser muito grande, tá? Se não tem os 35 metros, por exemplo, você está andando numa rodovia, tem um carro parado, você simplesmente ultrapassa ele. Então, esse fenômeno não gera se não tem o tal dos 35 metros. Então, se o trânsito está mais espaçado, não gera isso, tá? Também nas curvas, né? O carro vem, faz uma curva, dá uma brecada. Se não tem muito carro, também não acontece, né? Cada carro freia, mas os de trás não vai criar essa onda para trás, tá? Então, a chave do problema é a densidade. Para densidades pequenas não acontece, para densidades maiores acontece, tá? Então, tudo dependendo da regra dos 35 metros, tá? Que pode provocar trânsitos muito grandes aí, né? E essa onda pode ser múltipla, né? Pode ter múltiplos motivos. Então, são várias ondas. Então, você passa uma onda, anda e para, porque são vários motivos que vão acontecendo. E isso aí vai cada vez aumentando mais. Então, isso que causa o trânsito do anda e para, né? Aqui eu estou mostrando um gráfico, né? Vocês não estão vendo o meu mouse, certo? Não. Tá? Então, esse gráfico no eixo X aqui está mostrando a densidade de veículos. Então, veículos por quilômetro. Tá? Então, à medida que a densidade está aumentando, ou seja, à medida que você vai deslocando na direita, tá? A distância média entre os carros diminui. Tá? Então, em cima é quantos carros estão passando. Tá? Então, nessa parte do gráfico aí que o carro está subindo, até lá em cima, tá, bem onde está o vértice, é o tal dos 35 metros de distância entre cada carro. Então, ou seja, até 35 metros, enquanto que você vai colocando mais carros nas pistas, eu consigo passar mais carros. Depois dos 35 metros, não adianta. Quanto mais carro eu coloco, mais trânsito ocasiona, e aí a velocidade média cai. Tá? E aí tem uma coisa muito interessante que o pessoal fez um laboratório. O que eles fizeram? Eles pegaram uma rodovia em círculo e colocaram carros com diferentes distâncias e tentaram reproduzir isso aí para ficar mais visualmente, né? E você consegue ver isso num vídeo que o Marcelo vai mostrar aqui, que aqui está de baixa resolução, mas aqui os caras fizeram um laboratório, puseram os carros, estão os carros andando aí, né? E você consegue ver. Tá? Então, se o Marcelo puder pôr o vídeo mostrando o laboratório. Vamos lá. Time to get those wheels in motion. So we can see what's happening, Eddie and I need a better vantage point. Ready, steady, and they're off. Eddie, what are we expecting to see here? Well, what we've got is a very simple mock-up with a single lane and busy motorway. Everyone's going to try and drive the same speed, but driver behaviour is not perfect. Some people go a little bit faster, some people go a bit slower, and the traffic will start to bunch up. As Eddie predicted, some of the drivers start to vary their speeds, and the distance between the cars changes. They begin to bunch up, and sure enough, a cluster of vehicles comes to a standstill. A phantom traffic jam has formed. When we speed up the footage, we can see this traffic jam starting to spread backwards around the circle. And once it starts, it just keeps going. So all it takes really then is a couple of people to brake or something and that sets it all off? Sure, if there are enough cars on the road, something very minor can get magnified into a traffic jam. É isso. E só um comentário, né? Eles falam, como é que pode evitar o traffic jam? Se a gente colocar carros com direção inteligente, que eles não freiam de maneira humana, né? Melhora muito. E não precisa colocar todos, basta colocar um carro a cada 10. Então, a gente está muito perto de resolver os problemas do trânsito onde para, pelo menos, né, para distâncias não muito menores que 35. Se o tráfego estiver muito pesado mesmo, tiver farol e tal, aí não tem jeito. Mas para a maior parte dos lugares que é bem planejado tal, com 1/10 de carros self-driving, esse fenômeno não vai acontecer mais. É isso. Bacana, bacana. Ô Roberto, eu frequentemente ouço
né, que esse advento aí do 5G é uma coisa que vai possibilitar, inclusive, esse negócio dos carros que tem toda essa sensorização aí, que consegue entender se tem meio fio, se ele está dirigindo dentro da estrada, se ele está saindo da faixa, se tem algum carro próximo, ele breca. E, inclusive, existem cidades que estão sendo construídas, planejadas para absorver esse tipo de carro, aonde, por exemplo, você já tem carros que não tem mais motoristas, né? E que eles também se comunicam por GPS para saber aonde tem outros carros, e todo mundo estando chipado, devidamente identificado ali no mapa. Quando você está se aproximando perigosamente de um cruzamento, o outro carro já para, evita esse tipo de coisa. Isso daí tá... como era o nome daquele filme lá do Tom Cruise? Minority Report, lá não? Minority Report, exatamente. Eles têm exatamente esse sistema. Os carros não têm motorista e eles entram em autoestradas como se fossem Autorama, né? Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, né? Manda. Não sei se o Marcelo tem mais coisas para contribuir. Não, fala aí, depois eu complemento. Tá. Tem a maior parte dos carros self-driving tem muitos sensores. Então eles têm sensores de radar de luz, que é o LiDAR, né? Talvez o Marcelo comente, mas eu não sei. Então eles percebem o ambiente em volta deles de maneira muito clara, entendeu? Então a rede em si, ela não é tão importante, dá para fazer um carro com computação própria, inteligência própria, tudo local, né? Então ele não depende muito de uma rede de baixa latência, ele consegue perceber, né? Então a rede em si, ela não é tão necessária dependendo da tecnologia que você tem no carro, entendeu? Agora, se o pessoal começar a falar assim, eu vou pegar esse poder computacional, em vez de colocar no carro, colocar em nuvem, aí a rede vai ser importante, entendeu? Então, nesse sentido, aí pode baratear, porque eu não vou precisar ter muita computação local, vou poder ter uma computação na nuvem com latência baixa para tomar a decisão. Agora, uma coisa interessante, tem vários vídeos que você pode pesquisar na internet sobre o self-driving. Cara, é uma tecnologia até muito antiga já, tá? O pessoal está evoluindo bastante isso, enfim, é bem complexo esse assunto, né? A gente pode até comentar isso num próximo remote, né? Tem questão de legislação, tipo, se um carro desse é atropelado, quem é o culpado? Quem tem que ser culpado, né? Então, enfim, tem um monte de assuntos interrelacionados. Quanto à cidade inteligente, com o 5G, que vai ficar muito próximo ali, enfim, o 5G acaba auxiliando, mas ele não é aquela tecnologia que fala, vai mudar. Ela tem baixa latência, é útil para um monte de coisas, tal, mas tem outras maneiras de resolver, entendeu? E só mais um último assunto, né? Não sei se vocês já viram cardume de peixes ou andorinhas voando, que formam aquelas nuvens muito coordenadas, né? Já repararam isso ou não? Na natureza? Sim. Né? Então, na verdade, os sistemas dos peixes ou das andorinhas, eles percebem pressões de ar, né, dos seus vizinhos, e aquilo está muito, muito automatizado. Então, aumentou a pressão, ele já se afasta. Então, eles acabam comportando como se fosse um sistema muito integrado, né? Então, assim, com isso, né, como não tem choque, você pode ter cruzamentos entre carros autônomos que não precisa de farol. Os carros passam assim, um não bate no outro, porque eles já conseguem coordenar, né? É uma coisa maluca para ser humano, mas para máquinas bem configuradas só pode fechar o olho, só ajudar. Fechar o olho, fecha o olho e vai, né? Não, mas pensa, pega um cara de 1910 e põe ele numa rodovia hoje, o cara vai morrer do coração, cara. Ele vai falar, não precisa nem ir muito longe, pega um cara de São Paulo e põe ele para dirigir no Rio de Janeiro, você já vai ver. Então, na Alemanha, com os carros andando até 300 por hora nas autobahn, né? Imagina, o cara vai infartar, cara. E a gente tá lá. Uma vez na autobahn, tava lá na faixa da esquerda, 180, toda hora tinha que sair da frente, porque vinha um cara piscando atrás, bicho. Você crente que tava abafando a 180, né? Tava dando o máximo do motorzinho do Renaultzinho lá, nada, os caras vinham. Tá pondo a linguinha pra fora, né? Assim,
Mas quanto ao carro inteligente, é bom a gente não depender tanto assim do 5G ou da nuvem, né? Porque teve reporte este ano, acho que no começo mais do ano, em São Francisco, uma série de carros autônomos pararam porque perderam a comunicação com o servidor e simplesmente eles pararam no meio da rua, encostaram e pararam de andar, porque perderam a comunicação com o servidor central. Aí ele fala assim, porque eu não vou nem tentar estacionar, porque nem sabe estacionar, né? Parou. Então, algumas dezenas de carros pararam lá, provocou um certo congestionamento e tal, porque perderam a comunicação. Então, se realmente depender menos da nuvem, menos do tráfego e mais da inteligência local, pode ter menos problema desse tipo, né? Menos dependência, né? Por exemplo, a injeção eletrônica dos carros, né? Quando dá um pane na injeção eletrônica, a injeção eletrônica ela vai para um parâmetro default, tanto de gasolina, tanto de ar, e manda. Aí teu carro fica ruim, mas ele anda. Entendeu? Então eles poderiam ter um sistema híbrido que tem uma inteligência limitada local para pelo menos estacionar o carro, né? Entendeu? E né, tipo assim, ó, liga os alertas e fala assim, entrei em pane e estou estacionando. Entendeu? Aí todo mundo para e deixa o carro estacionar para pelo menos sair da rua, né? O emergencial, né? Não poderia depender de nada, né? Depois a comunicação, a rede poderia ser algo a mais, né? Algo que poderia ter um ganho extra, né? Bacana. Tem bastante coisa para falar de trânsito. Pode ser um assunto interessante para o próximo aí. Vamos ver, vamos pesquisar. Legal.